Muito bem. Olá, Ciências Contábeis. Olá, turma. Conforme dito em sala, este é o vídeo cuja assistência e resolução dos exercícios contabilizará para a frequência de vocês correspondente ao sábado letivo, dia 13 de setembro, que foi o último sábado. Bom, neste vídeo vocês terão alguns exercícios nos primeiros slides, que eu vou apenas explicar bem brevemente, porque eles são bem semelhantes aos exercícios que nós realizamos juntos em sala, e eles servirão tanto para atestar a presença de vocês neste sábado letivo, dia 13, quanto também para prepará-las e prepará-los para a prova que nós teremos aí no dia 1º de outubro. Bom, então eu vou pedir que vocês assistam com bastante calma, tendo papel ao lado de vocês. O handout que foi entregue a vocês na última aula poderá servir para a segunda metade desse vídeo. E é bom que vocês pausem alguns slides para poderem tirar print e para realizarem os exercícios que estão neles. Com a entrega desses exercícios, que eu já disse que poderá ser feita no próprio caderno ou em folha separada, é que eu vou saber se vocês realmente merecem a presença do dia 13, ok? E aí, você que está gastando o seu tempo, que está tirando um tempinho para assistir a esse vídeo, será que você vai ser bobinha de tirar esse tempo da sua vida, realizar esses exercícios e depois emprestar para alguma malandrinha, copiar a sua tarefa? Não faça isso com você mesma, tá? Tenha piedade do seu tempo, tenha consciência de que você foi responsável e a outra pessoa não. Não empreste exercício para ninguém. Não dê esse presente de mão beijada para qualquer pessoa. Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro slide. Eu começo com esses exercícios relativos ao C, que pode ser uma partícula apassivadora, mas também pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Bom, em quais dos casos abaixo o verbo vai para o plural quando a frase muda? Nós temos aí a letra A. Não se faz mais novela como antigamente. Mas e quando no lugar de novela eu tenho a palavra homens? Não se faz mais homens como antigamente ou não se fazem mais homens como antigamente? E eu quero relembrar vocês de que, para saber isso, alguns dos critérios são: o primeiro, veja se entre o verbo, que no caso é faz, e o complemento do verbo, que no caso é novela, existe uma preposição. As preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Existe uma dessas coisinhas separando o verbo faz do complemento novela? Caso exista, nós temos um verbo transitivo indireto. E aí não vai haver concordância. Caso não exista, aí o nosso verbo vai ser transitivo direto e vai ter que haver concordância. O outro critério que nós temos é: eu conseguiria passar esta frase para a voz passiva analítica, que é aquela que tem dois verbos? Vamos ver. Não são feitas mais novelas como antigamente. Ou novelas não são mais feitas como antigamente. Essa frase faz sentido para você? Se essa frase faz sentido para você, é porque a voz passiva é possível, tanto da forma analítica quanto na forma sintética. E se ela é possível na forma sintética, ela vai ser também
o sujeito dessas duas frases aí. E aí, sujeito concorda com o verbo, logo, quando o sujeito vai para o plural, o verbo tem que ir para o plural também. Então, para essa eu já posso até dar a resposta. Vocês já devem ter percebido que a resposta é fazem. Não se fazem mais homens como antigamente. É obedecido tanto o primeiro critério, não tem preposição entre o faz e o complemento, e também é obedecido o segundo critério. Eu poderia formular essa frase dizendo homens não são mais feitos como antigamente, ou vejamos, não são mais feitos homens como antigamente. Acho que nenhuma dessas duas frases fica excelente, mas gramaticalmente corretas elas são. Então, é fazem. Aí agora você vai pausar esse vídeo, você vai printar a letra B, vai printar a letra C e você vai responder por escrito na sua folha, no seu caderno, a letra B e a letra C. Pode fazer o mesmo agora com D, E, F. G, H, I, J. Próximo exercício. No próximo exercício, o enunciado pede o seguinte: como poderíamos reescrever as sentenças abaixo de modo impessoal? Elimine o que está grifado e use o se. E esse se, novamente, ele pode ser uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. A questão é você agora ir um pouco mais longe do que o número 1 queria e reescrever tudo o que for necessário e também saber se o verbo vai para o plural ou se ele vai ficar no singular. Vamos lá. Novamente eu vou fazer a letra A para vocês terem uma ideia. Em minha casa, as pessoas não escutam críticas. O enunciado já me dá a pista de que as pessoas vão precisar ser eliminadas dessa frase. Em minha casa não escutam críticas. Ok, essa frase já até faria sentido, seria sujeito indeterminado, mas não é isso também que o exercício quer. O exercício quer que eu, de alguma forma, utilize o se. Vamos lá. Em minha casa não se escutam críticas ou não se escuta críticas. Aí eu tenho que voltar lá no número 1 e fazer aqueles dois mesmos testes para saber se é não se escuta críticas ou não se escutam críticas. Primeiro teste. Entre escutam e críticas, entre o verbo e o complemento, tem alguma preposição? A resposta é não. Então já passou no primeiro teste. Segundo teste. Eu conseguiria reescrever essa frase utilizando a voz passiva analítica? Em minha casa, críticas não são escutadas. Sim, eu conseguiria. Se eu conseguiria, é porque críticas pode sim ser um sujeito. Pode ser um sujeito paciente, um sujeito que sofre. Logo, ele concorda com o verbo. E se ele está no plural, o verbo também vai para o plural. Conclusão, a resposta é: em minha casa não se escutam críticas. Não se escutam críticas. E aí vocês vão fazer a mesma coisa para B. Quando vocês estudam, vocês podem chegar longe. Como é que eu posso eliminar as duas ocorrências da palavra vocês e substituir por se? Será que eu vou precisar mexer nos verbos? Letra C. Nunca demos tanta importância à opinião alheia. Novamente, essa frase está pessoal porque eu estou me referindo a nós, mesmo que a palavra nós não tenha aparecido na frase. Nunca demos tanta importância à opinião alheia. Como é que eu posso reescrever isso eliminando qualquer marca de nós na frase e utilizando o se? D. Brasileiros confiaram em um tirano para salvar o país. Novamente, como é que eu posso tirar brasileiros dessa frase e acrescentar
o C. O verbo vai continuar a mesma coisa ou ele vai para o singular? E aí, com a letra E e com a letra F, vocês façam a mesma coisa, por favor. Pode tirar o print para depois fazer no seu caderno ou numa folha à parte. Exercício 3 e último, antes de eu começar a matéria nova. Localize o sujeito, caso haja, encontre o núcleo, caso haja, e classifique o sujeito entre os 5 tipos que você aprendeu comigo na sala. Nós temos o sujeito simples, que é aquele que aparece na frase de alguma maneira, mesmo que seja na palavra alguém, algum, ninguém, todos, qualquer um. Ele aparece na frase e ele tem apenas um núcleo. Nós temos também o sujeito composto, que é aquele que aparece na frase, mas vai ter 2 ou mais núcleos. Nós temos o sujeito oculto, elíptico ou desinencial, que é aquele que não precisa aparecer na oração e, mesmo assim, eu consigo saber de quem se trata, seja com a ajuda do contexto, seja com a ajuda da terminação verbal, seja pelos dois. Nós temos ainda o sujeito indeterminado, que é aquele que eu até sei que alguém realizou a ação, mas eu não sei ou eu não quero dizer quem é que foi. O sujeito indeterminado no português pode acontecer de 2 maneiras diferentes. Quando eu jogo o verbo para a terceira pessoa do plural, por exemplo, dizem que você não anda bem. Dizem? Quem diz? Não sei. Ou comeram a sua marmita na geladeira. Quem comeu? Não sei. Mas o sujeito indeterminado também pode aparecer quando o verbo está na terceira do singular, acrescida do índice de indeterminação do sujeito, se. Por exemplo, aqui na faculdade não se fala em outra coisa. Ou então, nos Países Baixos não se acredita em Deus ou em demais divindades. Não se acredita, não se fala, quem é que não fala? Quem é que não acredita? Não sabemos. Ou, na verdade, é generalizado, né? Então, isso é sujeito indeterminado. E ainda podemos dizer sobre o sujeito inexistente, que é aquele em que não há alguém que tenha praticado aquela ação. Aquela coisa, na verdade, nem é uma ação, ela apenas acontece, é um fenômeno da natureza. Então, ela vai falar aí sobre chover, ventar, trovejar, sobre verbos que indicam um tempo decorrido, sobre distâncias. São coisas que não são feitas por alguém, elas apenas existem. E aí também temos o principal exemplo, que é o do verbo haver. Quando o verbo haver está no sentido de existência, ele também vai ser considerado um verbo que não tem sujeito, portanto, não precisa realizar concordância com o sujeito. Vamos lá? Eu vou fazer aí, agora não tanto a letra A, vamos pegar aí uma menos interessante, a letra D. A letra D é menos interessante. Estudei nos melhores colégios de Genebra. Turma, para localizar o sujeito, eu preciso localizar primeiro o verbo. Isso é algo muito elementar em análise sintática. E o verbo é estudei. Quando eu pergunto estudei, quem estudou? A resposta que eu vou ter sou eu. Eu estudei. Então, mesmo que não esteja aparecendo aí na frase, o sujeito sou eu. E ele fica claro por causa da terminação do verbo. Quando você olha para esse ei aí, só pode ser uma pessoa, que sou eu. Então, o sujeito sou eu, o núcleo não há, porque a palavra nem sequer está presente na oração, e a gente só pode dizer então que o sujeito é oculto, oculto, elíptico ou desinencial. Agora você vai printar a tela e vai fazer do A até o H
incluindo esse, para ver se você relembra, incluindo a letra D. Muito bem. Agora passamos para a matéria nova. A questão da concordância. Eu já falei um pouco sobre concordância para vocês. Na verdade, na última aula dessa quarta-feira, vocês tiveram um dos conteúdos mais difíceis de português, da área de gramática, de todos praticamente. E vocês venceram. Então, depois daquilo, tudo parece que vai ficar bem mais fácil. A questão da concordância. O que é concordância, turma? Concordância é um fenômeno da língua portuguesa e de muitas outras línguas pelo mundo, em que um termo que se refere a outro termo dentro de uma frase precisa harmonizar com esse termo. O que é que eu estou chamando de harmonizar? Ficar equilibrado. Significa que se o termo que comanda a frase é masculino e singular, como a palavra filho, as outras coisas da frase também precisam ser masculinas e singulares. E quando há um verbo, verbo não tem masculino, verbo tem número. Ele vai ter que estar no singular também. O que o verbo tem é pessoa. A palavra filho é terceira pessoa. Por que que é terceira pessoa? Porque filho não sou eu. Filho não é tu. Filho só pode ser uma terceira pessoa. Ele. Então, tudo que houver nessa frase que puder estar em gênero vai ter que estar no masculino. Tudo que puder estar em número vai ter que estar no singular. E tudo que se refere a filho que puder estar nessa frase e que puder ter alteração de pessoa vai ter que estar na terceira pessoa. É por isso que eu não posso ter uma frase do tipo: "Ah, meu filho chegou feliz", ou "Minhas filho chegou feliz", ou "Meu filho chegastes feliz", "O meu filho chegou felizes". Nenhuma dessas opções me caberia. Eu preciso que seja "o", porque "o" é masculino singular, assim como filho, e "o" se refere a filho. Meu, meu também se refere a filho, e meu vai ser masculino singular. Chegou, chegou também se refere a filho, porque foi o filho que chegou. E chegou então tem que estar no singular e na terceira pessoa. Feliz. Feliz também se refere a filho. Foi ele que chegou feliz. Então feliz vai ter que estar no singular. Porque masculino ele já é e não existe feliz feminino. Feliz só existe numa forma. Perceberam? Bom, se no lugar de filho eu quero falar de filhos no plural, quais alterações eu precisaria fazer nesta frase? Já não poderia ser "o meu filhos chegou feliz". Não haveria concordância aqui. Precisará ser "os meus filhos chegaram felizes". Esse é o princípio básico da concordância. Todo constituinte dentro de uma frase que se refere a outro constituinte precisa harmonizar com ele, em número, em gênero e às vezes em pessoa também. Mas isso vocês já sabem. Isso vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Vamos falar de casos um pouco mais polêmicos, que de vez em quando algumas pessoas com menor escolaridade produzem, e às vezes até as pessoas de maior escolaridade produzem também. Vocês já devem ter escutado frases como essas: "Nós chegou aqui bem cedinho", "Aquelas filhas do Oswaldo estavam falando mal de você", "Vocês não sabem do que eu sou capaz", "Nós estamos cansados". Pessoal, não é problema falar assim, dependendo do contexto. Existem contextos em que as pessoas não vão nem olhar feio para você, se você desvia do português padrão. Entretanto,
na faculdade, em um texto um pouco mais formal, em um e-mail, em um contexto empregatício, você precisa saber que nós não chegou, nós chegamos, entre outras coisas. Vocês já devem ter percebido, então, como é que nós poderíamos adequar as outras frases para o português padrão. E é muito importante o uso do português padrão, formal, em determinados contextos. Se ele não fosse importante, provavelmente nós nem teríamos essa matéria no curso de vocês. Agora, vejam uma frase que foi produzida por um aluno de Direito no semestre passado. Esse tema deve ser constantemente debatido, lembrando que as decisões dos modelos adotados cabem ao governo federal. O que é que vocês acham que existe de problemático nessa frase? Vamos encontrar os verbos. Nós temos aí deve ser debatido. São 3 verbos, mas é quase que como se constasse como um. Deve ser debatido. O que deve ser debatido, hein? Esse tema. Esse tema é masculino, apesar de tema terminar com A. É masculino e é singular e é terceira pessoa. Deve ser debatido. Está no singular? Está no masculino? Sim, a palavra debatido está no masculino. Está na terceira pessoa? Sim, está. Então não é esse o nosso problema. Essa parte da frase está perfeita. O outro verbo que nós temos é lembrando, mas lembrando está no gerúndio. Então nem nos afeta muito, porque gerúndio não concorda com nada. Gerúndio apenas existe. O outro verbo que nós temos é cabe. O que ou quem cabe a alguma coisa? As decisões dos modelos adotados. São elas que cabem, elas cabem ao governo federal. E aí, quando você para pensar, todas as palavras desse sujeito estão no plural. E o núcleo é decisões. Então, o verbo cabe não deveria ser cabe, deveria ser cabem. Cabem para fazer a concordância com o plural. Vamos lá. Próximo caso. Esse também está na folha de vocês. 4.1 com sujeito posposto. O que é sujeito posposto? Pós significa depois. Posto é colocado. Então, colocado depois do quê? Colocado depois do verbo. A ordem, turma, a ordem preferida que nós brasileiros e até os portugueses têm para formular uma frase na língua portuguesa é assim: primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento do verbo e depois vem o resto. Essa é a nossa estrutura frasal preferida. Sujeito, verbo, complemento, resto. Significa que nós não podemos inverter essa estrutura? É claro que não. É claro que nós podemos inverter essa estrutura. Se nós podemos inverter essa estrutura, nós precisamos também saber lidar com essa liberdade. Então, embora a língua portuguesa prefira a ordem sujeito, verbo, complemento, resto, existem momentos em que nós vamos colocar o complemento no início, quando nós julgarmos que isso seja uma boa escolha. Existem momentos em que nós vamos deixar o verbo para o final. Existem momentos em que nós vamos deixar o sujeito para o final. E aí, qual é o problema? Mesmo o sujeito vindo depois, não é por isso que eu vou precisar deixar de fazer a concordância. A concordância ainda vai ser obrigatória no português padrão. E aí, como a frase não está numa ordem a qual o nosso cérebro está acostumado, provavelmente nós vamos esquecer de fazer essa concordância do sujeito com o verbo. Porque quando o sujeito não está no lugar do sujeito, o nosso cérebro pensa que ele é o complemento. E aí nós esquecemos de fazer a concordância. Vamos ver? Nós temos aí esses exemplos, ó. Chegou umas cartas. Quando você pergunta quem ou o que chegou,
A sua resposta vai ser umas cartas. E cartas é plural. Portanto, deveria ser chegaram umas cartas. Mas veja, o verbo veio primeiro e o sujeito depois. Provavelmente é isso que faz com que o nosso cérebro não faça a concordância. Bom, outro exemplo, falta 2 minutos para acabar a aula. Quando você pergunta quem ou o que falta, a resposta é 2 minutos. 2 minutos é o nosso sujeito e sujeito plural. Portanto, o verbo falta deveria estar também no plural para que houvesse a concordância. É com todos os verbos que acontece isso? Não. Existem alguns verbos que parecem que aceitam mais essa situação de virem primeiro e o sujeito vir depois. E, consequentemente, nos impulsionam a esquecer que o sujeito precisa ter concordância com o verbo. Esses verbos são faltar, acontecer, bastar, chegar e outros. Cair, por exemplo. Eu acho que eu até cheguei a dar o exemplo de caiu 5 mil reais na minha conta. Caiu 5 mil reais. Muitas pessoas não conseguem perceber que aqui existe uma falha de concordância com o português padrão, porque quem caiu ou o que caiu foram 5 mil reais, plural. Portanto, caíram, ok? Também poderíamos colocar aí sobrar. Sobrar é o tipo de verbo que também provavelmente a pessoa vai esquecer de fazer a concordância. Bom, vejam aí agora alguns casos em que a concordância foi feita. Faltaram alguns candidatos, no lugar de faltou alguns candidatos. Para mim, bastam alguns esclarecimentos, no lugar de basta alguns esclarecimentos. Acontecem fatos esquisitos nessa cidade, no lugar de acontece. E agora, exemplos retirados de textos de alunos, incluindo vocês. Leia. Na última semana, vem sendo discutido a limitação dos cursos à distância no Brasil, discussão essa que veio à tona por causa de um decreto. Bom, você consegue encontrar o que há de problemático nessa frase antes que eu te ajude? Pense um pouco. Os nossos verbos são vem sendo discutido e nós também temos veio. Vamos analisar primeiro o vem sendo discutido. O que é que vem sendo discutido? A limitação. A limitação dos cursos à distância. O núcleo é limitação. Limitação é uma palavra feminina, singular. Então, tudo precisa também concordar com limitação. O verbo, o discutido, o vem, sem problemas. O sendo, sem problemas. Mas o discutido, aí tem problema, tá? Porque eu não posso dizer que a limitação vem sendo discutido. Ela vem sendo discutida. Então, aí está o nosso problema. Tente pausar o vídeo agora e fazer a B, a C, a D e a E. Tente me dizer onde é que há um problema de concordância verbal ou nominal nessas 4 frases. Eu espero que você tenha pausado e agora eu vou te dar a resposta. Hoje no Brasil estão sendo implementadas algumas leis, quase o mesmo problema da frase de cima. Estão sendo implementados algumas leis. Quem é que está sendo implementado aí? Algumas leis. Feminino, plural. Estão, ok. Sendo, ok. Mas implementados, não. Implementar das. Letra C. Existe famílias em estados deploráveis. Diferentemente do verbo há, de haver, né? Que não concorda, que não tem sujeito, o verbo existir
Concorda. E aí, quando você pergunta o que ou quem existe, nessa frase a sua resposta vai ser famílias em estados deploráveis. Como são famílias, aí a gente vai colocar M no existem. Existem famílias. Letra D. Em qualquer ato de violência ou roubo, poderia ser colocado em questão a desculpa de proteger, vingar ou ajudar a família. Bom, em qualquer ato de violência ou roubo, poderia ser colocada em questão. Porque quem que poderia ser colocada? A desculpa. A desculpa de proteger, vingar ou ajudar a família. Se é a desculpa feminino, então colocada feminino também. E letra E. O que deve ser discutido não é se é certo ou errado uma prática criminosa, mas sim as falhas sociais que levam alguém a cometê-la. Não é se é certa ou errada uma prática criminosa. Essa estava um pouco difícil, né? Próximo. Caso 2.2 de concordâncias que as pessoas mais erram. Sujeito formado por muitas palavras. Pessoal, em textos mais complexos, em textos mais formais, em textos mais dissertativos, argumentativos, em textos que exigem um grau de conhecimento e uma linguagem técnica maior, é muito comum que você forme sujeitos e até mesmo objetos formados por muitas palavras. Porque você vai precisar ser específico e não dá para ser específico sem utilizar muitas palavras. Muitas vezes você vai precisar delas para você conseguir chegar à referência exata que você queria retratar no seu texto. Vamos ver. As principais causas da crescente humanização dos animais está ligado ao fato de que os animais não nos decepcionam. Nós temos dois verbos aí. Está ligado, e decepcionam. Decepcionam não é problema, porque quem não decepciona? Os animais. Plural, plural. O problema vai estar aí na outra coisa, ó. Está ligado. Quem ou o que está ligado a alguma coisa? As principais causas da crescente humanização dos animais. Ou seja, o núcleo é causas e o núcleo é feminino, plural. Logo, o verbo vai precisar estar também no plural e o ligado vai precisar estar no plural e no feminino. Como é que vai ficar? Estão ligadas. Estão ligadas. Pause o vídeo, tente fazer a letra B. Muito bem. A persistência de práticas análogas à escravidão na atualidade demonstram que a exploração não foi superada. Essa é boa, hein? Demonstram. Demonstram. Demonstram é um verbo no plural. Vamos ver. Quem ou que demonstra alguma coisa? Quem ou que demonstra alguma coisa é a persistência de práticas análogas à escravidão na atualidade. É isso que demonstra alguma coisa. Qual será o núcleo desse sujeito? Lembrando que núcleo não é a parte mais importante, obrigatoriamente. Núcleo é a palavra em torno da qual todas estão. É a palavra a qual todas as outras coisas aí estão ligadas. E se você pega a palavra a no início, você já mata a charada que esse a é sobre persistência. Se você pega o de práticas, esse de práticas é sobre persistência. Análogas é sobre práticas, mas práticas é sobre persistência. Então, no final das contas, tudo gira em torno de persistência. Persistência, que é uma palavra feminina, é singular. Então, o verbo também deveria estar no singular. Demonstrar. Pessoal, eu coloquei 2 asteriscos aí para falar de uma questão também muito importante e que também cairá na prova de vocês. Vejam,
vocês colocariam vírgula nesses trechos da letra A e da letra B? Se você disse que não, parabéns, você está certa. Realmente não há lugar para colocar vírgula nessas duas frases. E por que que não há? Porque nessas frases você tem sujeito e verbo, depois sujeito e verbo e complemento. E aí, quando você tem sujeito, verbo, complemento, apenas isso, não há onde colocar vírgula. Ah, mas esse sujeito é muito grande, a gente tem que parar para respirar. E desde quando parar para respirar é critério para colocar vírgula? Não é assim que funciona. Senão, novamente, vocês não precisariam estar tendo aula de português, e sim de yoga, para aprender a respirar corretamente, tá? Não é respiração que controla a vírgula. O que controla a vírgula são regras de sintaxe, que é o que vocês estão vendo aqui comigo. Então vejam bem, o verbo da letra A está ligado. Quem é que está ligado? As principais causas da crescente humanização dos animais, que agora vocês já corrigiram para estão ligadas. Entre estão ligadas e todo o resto que vem antes, não pode ter vírgula, porque existe uma regra fundamental de vírgula que é não se separa o sujeito do verbo por vírgula. Não se separa. E depois de estar ligado, nós temos o complemento de estar ligado. Está ligado a quê? Está ligado ao fato. Ao fato de quê? De que os animais não nos decepcionam. Tudo aqui está muito ligado um ao outro. Não tem nada, não tem um intruso, não tem uma estrutura que esteja interrompendo ao fluxo. Nós temos sujeito-verbo, verbo-complemento, complemento do complemento. Não tem aqui um termo intruso. Então não tem por que colocar vírgula. Mesma coisa, a persistência de práticas análogas à escravidão na atualidade, tudo isso é o nosso sujeito. Aí logo depois do sujeito vem o verbo, demonstra. Aí logo depois do demonstra vem o que demonstra, que a exploração não foi superada. Então aqui também não tem lugar para vírgula, porque aqui você vai direto do sujeito para o verbo e depois direto do verbo para o complemento. Então não tem onde colocar vírgula. Você não separa os termos obrigatórios de uma frase usando vírgula. Você iria utilizar vírgula se houvesse algum termo intruso, separando esse fluxo, quebrando esse fluxo entre sujeito e verbo, ou entre verbo e complemento, ou abrindo a frase no lugar do verbo. Aí que tem vírgula. Então, ó, primeira regrinha de vírgula para vocês é essa, e eu vou cobrar. Não se separa sujeito de verbo, nem verbo de complemento por vírgula, a não ser que haja um termo intruso. O que é um termo intruso? Eu vou explicar para vocês. Na letra A, um exemplo de termo intruso seria se eu quebrasse o fluxo de sujeito para verbo com a expressão conforme apontam estudiosos. Vejam bem como é que ficaria. As principais causas da crescente humanização dos animais, conforme apontam estudiosos, estão ligadas ao fato de... Aí sim, viram bem? Aí entre o sujeito e o verbo, eu quebrei o fluxo. Eu inseri uma estrutura que não deveria estar ali. Eu empurrei uma estrutura no meio de um fluxo que é muito familiar entre o sujeito e o verbo. E como eu fiz isso, eu preciso pagar um pedágio. E esse pedágio não vai ser com uma vírgula que eu vou pagar, vai ser com duas. Tem que ser uma antes e uma depois. As principais causas da crescente humanização dos animais, vírgula, conforme apontam especialistas, outra vírgula, estão ligadas ao fato de que os animais não nos decepcionam. Então, uma só não é suficiente. Se eu interrompi o fluxo, eu coloco uma antes e outra depois para demonstrar, para deixar bem claro que aquele termo ali é um termo intruso que se intrometeu entre o sujeito e o verbo. 4.3, sujeito muito distante do verbo ou do termo ao qual ele se refere. Leia.
Muitas pessoas não pensam em ter filhos ou não conseguem. Até aqui não tem problema nenhum. Então, para não se sentir sozinha, adota animais. Aqui já tem 3 problemas. Até a vírgula, tudo tranquilo. Depois da vírgula, 3 problemas. Por quê? Quem é que realiza isso? Quem é que tem medo de se sentir sozinho? Quem é que adota? Muitas pessoas, plural. E aí, a gente vai precisar também colocar esse sentir no plural. O sozinha também vai para o plural e o adota também vai para o plural. Então, para não se sentirem sozinhas, adotam animais. Tem que ficar tudo no plural porque tudo se refere a muitas pessoas. A letra B. Atos extremos, como violência ou injustiças, não são aceitáveis, pois ferem ao próprio caráter e não traria nenhuma virtude para a pessoa. E aí? Aqui é um pouquinho mais discreto, hein? O problema. Conseguem identificar? São. Quem é que não são aceitáveis? Atos extremos. Então o problema não é com eles, tá? Tá plural, plural. Ferem. Quem é que ferem ao próprio caráter? Atos extremos. Novamente eles. Plural, plural. Traria. Quem é que traria o melhor? Quem é que não traria alguma coisa? Atos extremos, novamente. Então ele é o sujeito de 3 coisas aí nessa longa frase, ok? E aí, como o sujeito é atos extremos, que é plural, o traria também deveria estar no plural. Trariam, com M, não se esqueçam. 4.4, com o verbo haver. Bom, eu já expliquei para vocês, mais de uma vez inclusive, que o verbo haver é considerado pela gramática tradicional um verbo impessoal, quando ele está no sentido de existir. Ou seja, ele não tem sujeito, ele não concorda com nada, ele só tem objeto. E como ele só tem objeto, ele está sempre no singular. Ele nunca vai para o plural, quando o sentido que ele passa para a gente é o sentido de existir. Vamos lá. Em pesquisas realizadas foram constatado, bom, aqui já tem um erro bem gritante, né? Foram constatado, deveria ser foi constatado, que em 2014 haviam aproximadamente 1 milhão de matriculados nessa modalidade. Isso aí é texto de alunos meus também, tá? O que vocês acham que há de problemático aí? Bom, só pode ser uma coisa, né? Se tá aí como exemplo do verbo haver, é porque o problema está no haviam. Haviam está no sentido de existiam. E quando está no sentido de existir, o verbo haver não tem plural, não tem sujeito. Logo, por mais que sejam aí 1 milhão, uma quantidade tão grande, tão plural, havia aproximadamente 1 milhão de matriculados. Da mesma forma, pessoal, eu não vou dizer que houveram muitos matriculados, houve muitos matriculados. Eu não vou dizer que haverão melhorias no curso de Ciências Contábeis, eu vou dizer que haverá melhorias, ok? Porque não há concordância entre haver no sentido de existir e o complemento. Verbo só concorda com o sujeito, não concorda com o complemento. 4.5, com os verbos ter e vir no presente. Prestem atenção que vocês erram bastante isso aí também, tá? Os verbos ter e vir no presente do indicativo, eles vão virar tem e vem na terceira pessoa. Ok, até aí tudo bem, né? Ele tem, ele vem. Mas e se eu disser para vocês que eles também têm e eles também vêm? Ou seja, esses 2 verbos aí, quando estão no presente do indicativo, a forma deles na terceira pessoa do singular
ele, e a forma deles na terceira pessoa do plural, eles, é a mesma. É a mesma na pronúncia. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Entretanto, por mais que seja a mesma na pronúncia, isso não significa que elas não se diferenciem na escrita. E elas se diferenciam na escrita. Quando o tem e o vem e todos os verbos derivados de ter e vir estão no plural, na terceira pessoa do plural, no presente, eles vão receber acento circunflexo. O que eu estou chamando de verbos derivados de ter e vir? Há de vir, ADVIR, por vir, ok? E de ter, que tem vários: obter, reter, manter, deter, ater. Todos esses aí também vão seguir essa mesma regra. Quando eles estiverem no presente do indicativo, terceira pessoa do plural, eles precisam receber acento circunflexo, chapeuzinho. Vamos ver os exemplos. Ele critica a forma como vem crescendo os números de pessoas que idolatram demais os animais. Quem é que vem crescendo? Os animais? São eles que vêm crescendo? As pessoas? Não. Quem vem crescendo são os números de pessoas que idolatram demais os animais. Na frase que essa aluna, que provavelmente foi uma de vocês, escreveu. E aí, se são os números que vêm crescendo, os números é um termo no plural, né? E aí, o vem também precisa mostrar aí esse plural com a ajuda do acento circunflexo. Pause o vídeo e veja se você concorda que a letra B e a letra C também deverão passar por isso. Algumas ações têm consequência. Tem é o nosso verbo. Que ou quem tem alguma coisa? Algumas ações. Algumas ações é plural, então a palavra tem deveria estar no plural também, com um acento. A exploração e a luta pela sobrevivência ainda se mantêm enraizadas. Bom, quem é que se mantém? A exploração e a luta, termos no plural. Nesse caso, a pessoa até se lembrou de colocar um acento, mas ela colocou o acento do singular. E o acento aí deveria ser do plural, que é o circunflexo. 4.6 Outros casos. Bom, pause o vídeo e veja se, mesmo eu não tendo mencionado esses outros casos, se você consegue, enquanto uma pessoa com intuição linguística, perceber algum problema na escrita dessas frases. Vamos lá. Um cachorro, gato, irão preencher alguns vazios com certas virtudes, como lealdade. Bom, temos até vírgula aqui e tal. Não é o nosso problema, não é a nossa questão hoje. A nossa questão está ali no irão preencher. Porque a pessoa, ela quis dizer que um cachorro ou um gato. Não é um mais o outro e aí um mais um é dois. É um ou o outro. Então, se for cachorro, é um. E se for gato? É um também. Por isso que quando você usa a barra, ou quando você usa a palavra ou, o sujeito continua no singular. Ok? E aí, você vai dizer irá preencher. Ou até melhor, vai preencher. Esse negócio de irá preencher, muitos gramáticos também não gostam muito que as pessoas usem, tá? Então, um cachorro gato vai preencher. Bom, letra B. Eles acabam tratando o animal como se fosse seus filhos. Aqui você até percebe que tem problema, mas você não sabe o que corrigir. Se você passa para os animais ou se você mantém o animal. Por isso eu vou corrigir de duas formas diferentes. Eles acabam tratando o animal como se fosse seu filho. Porque se eu mantiver a palavra o animal, então, ó, fosse
se refere a animal, como se o animal fosse. Seu se refere a animal. Filho se refere a animal. Seu filho. Então, tudo no singular. Agora, e se eu colocar para os animais? Eles acabam tratando os animais como se fossem seus filhos, com a letra M, tá? C. As consequências disso é a valorização excessiva de animais e a desvalorização de pessoas. De um lado você tem as consequências, tá? Do outro você tem a valorização e a desvalorização. Então é tudo plural aqui. Então esse não tem razão de ser. Deveria ser são. As consequências disso são a valorização nananã, e a desvalorização. Letra D. A fome é uma das realidades mais cruéis ainda presente no Brasil. A gente entende o raciocínio da pessoa, né? Ela está dizendo que a fome ainda é presente. Mas veja bem. Veja bem. O verbo é. O verbo é essa coisinha pequenininha aí. É. O sujeito é a fome, porque é sobre a fome que eu estou falando. A fome é. E aí, o que eu estou dizendo que a fome é? Eu estou dizendo que a fome é uma das realidades mais cruéis ainda presentes no Brasil. Então, agora o meu sintagma é outro. Agora o meu sintagma começa aí. Uma das realidades. Bom, a fome é uma. E aí, emendado na palavra uma, que vai ser o meu núcleo, por incrível que pareça, o núcleo é uma, tá? Emendado no núcleo uma, eu tenho o termo das realidades. Emendado no termo mais realidades, eu tenho o mais cruéis. Emendado em das realidades mais cruéis, eu tenho ainda presente. O presente não se refere à fome. O presente não se refere a uma. O presente está emendado em realidades. Então eu deveria ter dito: a fome é uma das realidades mais cruéis ainda presentes no Brasil. Porque existem várias realidades cruéis presentes no Brasil e a fome é apenas uma delas. Então a pessoa quis dizer que existem várias realidades cruéis ainda presentes e ela quis dizer que a fome é uma dessas realidades. Então a palavra presente tinha que concordar com fome. Pessoal, é isso. Desejo bons estudos para vocês. Relembro que nós também trabalhamos aí interpretação textual, principalmente de textos narrativos, e eu estou pretendendo colocar um texto do Machado de Assis na prova, para ver se vocês estão espertas mesmo e se vocês conseguiriam analisar um texto narrativo lá do século XIX sem a minha ajuda. Portanto, recomendo que estudem também textos, ok? Não deixem para sorte a questão da interpretação textual. É isso. Nós nos vemos no dia 1º. Até mais.